Então, planejamos, organizamos, dirigimos e chegamos ao controle. Voltamos sempre em um ciclo, é um ciclo vicioso isso, né? Então, por isso que tá aqui, é sempre visualizar, retomar. Se não deu certo, a gente volta, adota medidas corretivas e aí novamente verifica se deu certo ou não, até que a gente consiga acertar. Então, é um processo sempre de conhecimento, né? Então, a gente sempre está buscando conhecer mais e ajustar as necessidades que são identificadas. Então, busca comparar então, o que a gente tinha de planejamento, ou que a gente especificou, quais as regras, que padrões que a gente tem que seguir. E tem princípios. Lembra lá que a gente tem a missão, visão, valores? A organização tem princípios. Normalmente se estabelecem regras e padrões para que a gente possa desenvolver as atividades. E claro, foi planejado. Então, o que a gente obteve? Então, vamos fazer uma avaliação. E eu digo que é uma reciclagem também. Ou seja, o que não funcionou, a gente pode jogar fora. Mas aquilo que a gente pode estar readequando, melhorando, é uma reciclagem constante. Então, a organização sempre precisa estar controlando, avaliando que necessidades. Não é porque deu certo que a gente também não pode melhorar mais. É uma busca sempre de estar inovando, de estar melhorando, né? Então, adotando medidas corretivas ou melhorando processos, verificando que necessidades são identificadas no momento para obter resultados melhores, né? Então, o princípio é esse processo, né, de verificar o que é planejado e avaliar essas necessidades, adotando medidas corretivas e melhorando processos. Mas para que isso seja possível, como a gente vai controlar, como que a gente vai começar a fazer isso? A gente precisa ter normalmente, né, os autores especificam aí que são 4 fases que a gente precisa ter na mente como fazer um controle. Então, primeiro a gente vai estabelecer padrões, ou seja, regras, né? Então, na sua organização lá, pode ir de chinelo trabalhar, por exemplo, né? Então, é uma regra ou um padrão, todo mundo vai de terno, ou todo mundo vai de chinelo. Mas também tem padrões para desenvolver o produto, ou seja, para que ele chegue no final da linha e tenha as mesmas especificações, ou seja, normalmente quando se produz em série, eu preciso ter as mesmas qualidades em todos os produtos que eu estou desenvolvendo. Então, essa linha precisa ter um padrão estabelecido. E então a gente desenvolve o produto e especifica desvios padrões, ou seja, quanto pode variar do que a gente estabeleceu, né? Então a gente planejou e estabeleceu padrões. E esses padrões são as regras que tem que seguir, né? Tanto regras internas da organização, como são feitas as relações internas, como é comunicado, né? Como é feita aquela comunicação entre as pessoas. Todos esses padrões são estabelecidos, assim também como padrões dos produtos, entre outros. Então, a partir desse estabelecimento de padrões, a gente vai observar o que aconteceu, comparar esse desempenho, aí, se precisar, a gente toma ação corretiva. Então, esse processo, como a gente já mencionou, de retroalimentação. Então, para estabelecer padrões, aqui eu especifico algumas, né, especificações de padrões que a gente pode estar utilizando. Além daquele padrão, ou estabelecer regras de como as pessoas têm que se comportar, como as pessoas têm que se comunicar, a gente pode estabelecer padrões em relação à quantidade de produção, à qualidade da produção, a tempo, custo. Então, a qualidade pode ser em relação ao volume de produção, quanto que eu tenho que produzir hoje, ou como que eu faço essa quantidade, o que o fornecedor me trouxe, então eu vou produzir
ou também o que o cliente me pediu aí que eu vou fazer esse volume de produção, ou seja, eu tenho o que a gente chama de produção empurrada ou produção puxada, né? Então, produção empurrada é quando eu tenho muito produto e aí a quantidade é fabricada. Quando eu tenho produção puxada, primeiro o cliente me pede para que depois eu faça essa produção. Então, tem que estabelecer esse padrão. Ou eu tenho essa produção empurrada ou tenho essa produção puxada. Como é que vai ser essa quantidade que eu vou produzir? Também estabelecer esses níveis de estoque. Muitas vezes, quando eu trabalho, então, com a produção puxada, que o cliente pede para depois eu fazer o que ele desejou, eu tenho níveis de estoque mais baixos. Então, eu não preciso ter grande quantidade de coisas estocadas. Isso também pode ser uma vantagem, né? Então, a tendência é que eu tenha menos coisas que estão ociosas, vamos dizer assim, né? Então, a gente também pode estabelecer número de horas trabalhadas, a quantidade de número de horas trabalhadas. Normalmente a gente tem lá, tipo, todo mundo trabalha 8 horas por dia. Então, essa quantidade de horas também pode ser um padrão estabelecido. Além disso, a qualidade, né? Então, como a gente já eu mencionei anteriormente, eu preciso ter um controle do produto. Ele tem que chegar lá no final com as mesmas especificações que tanto o primeiro que está saindo quanto o último, né? Então, se eu faço produtos iguais, né, então faço o mesmo produto, né, então eu tenho uma caixinha de bis, por exemplo. A caixinha de bis, ela é igual para tudo, tem que ser igual, né, então todas elas têm que ser iguais. Então a cor da embalagem tem que ser azul, tem que estar escrito dessa forma, ou enfim, tem que ter essa qualidade em todos os rótulos, em todo o produto em si. E quanto que vai, né, em relação à quantidade lá, quanto que vai de chocolate, quanto que vai de produtos que eu preciso para conseguir obter o alimento, né? Então, a gente precisa ter especificações, tanto de quantidade que vai no produto, mas também em qualidade. Então, esse produto tem que ser bom sempre, né? Então, quanto que pode variar? Pode uma caixinha com 30 e uma com 31, não sei quanto tem na caixinha, enfim. Então, eu vou garantir que tenha, então pode ser uma qualidade. Eu posso mencionar que sempre vem com 30, então é uma qualidade, por exemplo. Mas e se não vier com 30? Alguém conta isso, né? Então, eu preciso controlar essa qualidade desse produto. Todos eles têm que estar iguais. Então, normalmente estabelecido algumas formas mais em relação à qualidade. E é nesse sentido, vocês já ouviram falar que as empresas têm controle de qualidade, tem alguém que fica lá inspecionando se o produto realmente chegou lá no final e se realmente ele tem a qualidade que é solicitada. Está especificado no documento lá dizendo, o padrão tem que ser esse. Então, tem alguma coisa, tem uma cor diferente, por exemplo, aqui era para ser branco e tá azul, aqui era para ser azul e tá branco. Então, tem que ter essa qualidade, né? Então, na especificação do produto, todos eles são iguais ou tem que estabelecer essa qualidade? Como que vai ser esse padrão de qualidade? Aqui a gente também tem relacionado a padrão, já falando em quantidade e qualidade, mas de uma forma global, em estabelecer padrões, né? A gente tem aquelas especificações onde a gente verifica que a empresa tem ISOs, a ISO 9001, a ISO 14000, a ISO 8000, enfim, tem, quando a gente fala em ISO, é que a empresa estabeleceu padrões. Então, essa empresa, ela tem um padrão para fazer todas as operações dela. Ela estabeleceu regras e princípios. Então, ela que diz como que as coisas vão funcionar. Então, em relação à quantidade, ela vai escrever num documento e registrar, dizendo que a qualidade, a quantidade, o tempo que eu tenho que produzir, o custo que eu tenho que produzir é esse. E eu sempre vou produzir assim.
Não é daqui 10 minutos eu vou produzir, ou semana que vem eu vou produzir de forma diferente. É sempre esse mesmo padrão. Se eu mudar o padrão, tem que atualizar os registros. Então, tem uma especificação, é um estabelecimento de padrões, de regras bem específicas e que devem ser seguidas, né? Então, é uma tentativa de estabelecer padrões também, esse estabelecimento e o uso das ISOs, que a gente chama, né? Então, aqui também a gente pode falar que a gente tem padrões ambientais, por exemplo, né? Eu não tenho uma especificação em relação, ou não jogo produtos ou resíduos que eu desenvolvo aqui na minha empresa, eu não jogo em afluentes, enfim. Então, eu tenho um padrão. Normalmente, quando eu tenho esses padrões estabelecidos também, a gente pode elencar o ambiental, mas então a gente tem aqui também, além da quantidade, qualidade, as regras que eu falei, regras internas da organização, a gente tem regras de ambientais, como a gente viu, a gente também tem regras de tempo, ou seja, lembra que no início lá, a gente, da disciplina, a gente viu que o Taylor, né, ele estabeleceu que existe uma forma de fazer o trabalho e também existe um tempo padrão. Então aqui a gente já retoma algumas teorias que a gente verificou anteriormente, onde o tempo também tem um padrão de produção, né? Eu tenho um tempo médio para a produção desses produtos e um tempo que esses produtos ficam no estoque, quanto tempo ele demora para chegar no meu cliente. Então aqui é estabelecido também padrões em relação a tempo. Além disso, a gente também pode estabelecer padrões em relação a custo, né? Qual uma margem de valor, como que eu compro, né? Eu faço uma compra onde eu faço uma verificação de 3 fornecedores diferentes para verificar qual é o custo maior. Então, o padrão é sempre comprar pelo mais baixo, pelo melhor, ou pelo médio, enfim, eu estabeleço essa compra em relação a custo, ou também, como vocês podem ver, a qualidade, a quantidade. Então, nem sempre é só custo, né? Então, a compra pode dizer que está vinculado tanto a ser mais caro ou mais barato, mas também em relação a outros padrões que a empresa tem. Então, é um conjunto de atividades, é um conjunto de padrões que são a engrenagem para funcionar esse controle. Então, eu tenho um custo para produzir o produto, quanto que esse produto ou serviço custa para que eu faça ele, né? Que eu produza ele. Então, eu também preciso saber. Então, não adianta eu comprar por um preço muito alto e vender por um preço muito baixo. Aí o meu padrão já também começa a complicar em toda a minha organização. E o custo de estocar, quanto que eu gasto para estocar todos esses produtos, os produtos acabados, os produtos inacabados, e aquilo que eu compro, onde é que eu deixo no estoque, quanto que eu gasto para ter esse estoque. É melhor eu ter esse estoque ou alugar um barracão e não ter esse estoque quando um barracão terceirizado, um estoque terceirizado, ou também não ter estoque, né? Fazer aquela produção que é puxada, eu não tenho estoque, eu só vou comprar quando meu cliente pedir algum produto, aí eu vou até meu fornecedor fazer a compra para depois produzir e aí entregar para o cliente. Então, tem todos esses padrões que são estabelecidos, né? Então, a organização define diversos padrões para desenvolver suas atividades. E aí, como eu vou estabelecer esses padrões? Como eu vou observar os desempenhos? Como eu vou fazer essa relação, né? Como que eu vou avaliar se tudo está certo? Eu vou observar esses desempenhos, podem ser de forma qualitativa ou de forma quantitativa. Então, a gente pode já diferenciar. O que é qualitativo? Qualitativo é o que eu observo mais, né? Então, e a quantitativa, como a gente já consegue visualizar aí, é uma análise mais rigorosa em relação a dados. Eu enriqueço dados para conseguir ter a observação dos desempenhos. Então, as qualitativas, eu posso pegar essas análises quantitativas, eu tenho os gráficos e verifico muitas diferenciações em relação a números, mas eu preciso interpretar
esses gráficos, essas análises. Então, a partir dessa interpretação, eu tenho uma visão qualitativa, né? Onde eu observo aquilo que aconteceu, tenho diversas formas de dados, e aí eu faço uma análise desses dados e chego a conclusões de desempenho. Então é importante ter as duas formas de avaliação. Então aqui a gente tem algumas especificações em relação à análise e avaliações qualitativas. Então eu posso ter uma auditoria, as pessoas podem observar como está sendo o desempenho das pessoas. Então eu posso só ficar observando se as pessoas estão fazendo da forma que tem que ser. Eu tenho um controle por relatórios, então, à medida que vai evoluindo cada uma das atividades, elas têm que fazer relatórios. Eu tenho avaliações de desempenho, né? Essas avaliações de desempenho são relacionadas a como as pessoas desenvolvem essas atividades. Então, aí dentro da avaliação de desempenho, eu tenho várias competências, habilidades que foram elencadas lá no RH. Então essa avaliação de desempenho está diretamente relacionada com os comportamentos, né, habilidades de cada uma das pessoas que trabalham na organização. Então qualitativamente como que elas estão desempenhando essas ações. Também estabeleço ou verifico se as políticas, né, de controle estão sendo adequadas para que as pessoas desenvolvam as atividades. Então eu estabeleci que sempre vai ser da direita para a esquerda, mas a hora que eu vou fazer essa verificação dessa política de controle, que é sempre de um lado para o outro, eu vejo que a gente precisa mudar de lado, né? Preciso fazer ou da direita para a esquerda, ou da esquerda para a direita. Então, como que dentro dessas políticas o desempenho humano está se reproduzindo, tá? Se eu mudar essa política de controle, vai ser mais fácil de desenvolver a atividade. Então, é aquela retroalimentação, verificar o que estou fazendo correto ou não, né? Então, em relação às avaliações quantitativas, né? Observar desempenhos. Verificar aquilo que eu consigo transformar em dados, enriquecer dados, mostrar através de gráficos, desvios, padrões. Ou seja, eu tenho um produto que ele precisa ser desenvolvido sempre da mesma forma, ou seja, eu aceito desvios padrões. Por exemplo, na indústria farmacêutica. Ou nas farmácias de manipulação, vamos pensar assim, eu preciso saber se dentro da cápsula, né, dentro daquele comprimidinho, tem aquelas 10 miligramas do medicamento que o médico solicitou lá na receita. Como que eu vou fazer isso, né? Então, eu faço, tem no políticas de controle, né? Como que são esses controles, são especificados pela indústria farmacêutica. Então, para cada medicamento, então, eu tenho uma análise, eu tenho que fazer uma pesagem. Nessa cápsula, ela tem que, vamos pensar que ela tem que pesar 10 miligramas, então. Então, lá na balança, em vez de 10, está aparecendo 12 miligramas. E aí, a gente também tem outra cápsula, que vamos fazer 30 cápsulas. Dessas 30 cápsulas, vamos estabelecer que a gente vai fazer uma análise de 10 cápsulas, uma amostragem de 10 cápsulas. Dentro dessas 10 cápsulas, teve uma variância tinha que ser 10 miligramas. Deu 12, deu 10,1, 10,2, ou também deu 9. Então, eu tenho uma variância. Então, essa variância que a gente estabelece, ela, pela indústria farmacêutica, pode-se dizer que dentro dessa variação entre 9 e 12 está correta. Então, algumas avaliações quantitativas são feitas. E aí, verificado se é 10, qual que é o desvio padrão de toda essa amostragem. Então, eu tenho que ser 10, eu tenho um estabelecimento de que tem que ser no máximo até 9,8, ou até 10,2. E o que passar dessas duas outras extremidades,
é como se é o desvio padrão. Então vamos fazer uma análise aqui, como se aqui vamos fazer aqui. Eu tenho o estabelecimento de que aqui é o 10. Aqui é o 10. Desculpa pelo desenho, mas enfim. Então o 10 pode vir até 10,2 e 9,8. Só que eu tive uma variação maior que 9,8, né? Então maior, quero dizer mais para este lado, e também maior que 10,2. Essa é a minha variância possível. Estabeleci que essa é a minha variância possível. Então, entre 9,8 e 10,2. O que está fora desses dois parâmetros de variância é o desvio padrão. Está desviando o padrão, ou seja, não está tendo um padrão. Ele tinha que estar dentro dessas especificações, ele está variando o padrão. Não pode, não é aceito, né? É um estabelecimento de controle, ou seja, foi estabelecida uma política de controle. Esse controle a gente observou aqui que está fora, né? Então, aqui a gente tem dados quantitativos, mas eu analiso qualitativamente, né? Também. Então, esse estabelecimento de desvio padrão e de variância, né? Então, aqui foi um exemplo de desvio padrão e variância. A gente tem quantitativos em relação ao orçamento e a relatórios contábeis, ou a outros tipos de relatório. E o que vocês estão fazendo? Basicamente observando o desempenho da organização. O que vocês estão fazendo? Vão fazer análise mais qualitativa. Vocês não vão ficar vendo quantitativamente, não vão ficar estabelecendo quais são os gráficos, mas vocês vão observar, vão fazer uma análise desse desempenho qualitativo que a organização tem, né? Então, verificando alguns desses elementos aqui. Aí, a gente observou, e aí eu tenho que comparar esse desempenho com o padrão estabelecido. Então, a gente já conseguiu observar e conseguiu entender, mais ou menos, através desses exemplos anteriores. Mas aqui eu gostaria de pedir para vocês, num exemplo bem didático e bem simples, se nesse desenho aqui, vocês então estão enxergando que é um U ou é um I? Desculpa, um I ou é V ou I? Eu preciso comparar, né? Então, eu tenho um padrão estabelecido, né? Aqui, cada pessoa tem uma forma de escrever. E aí faz com que a gente tenha um desempenho ou um padrão. Não tem um padrão exatamente, né? Então aqui cada um pode escrever de uma forma, porque as letras são diferentes. E aí se um terceiro vai analisar, eu não sei se é um V ou se é um U. E aí a gente verifica que eu não tenho um padrão estabelecido, né? Então preciso de documentos que façam com que eu tenha padrões estabelecidos, porque se ocorrer de ter um erro, alguém entendeu que era um V ou outra pessoa entendeu que era um U, ou duas pessoas entenderam de forma diferente, e está totalmente relacionada à comunicação, né? Então, essa comunicação tem que ser eficiente, né? Eu preciso que esse canal não tenha ruído, para que as pessoas entendam o que elas têm que fazer. Então, isso pode fazer com que ocorra um erro gigantesco, né? Numa fórmula farmacêutica, por exemplo, em qualquer outro equipamento, né? Então, se eu colocar aqui que um equipamento lá do 110, 220, né? E eu colocar de forma ao contrário, errada, possivelmente eu tenha queima do aparelho. Então, eu preciso especificar, estabelecer esses padrões. E aí, eu comparando esses resultados, comparando esse desempenho com o que foi estabelecido, eu vinculo e posso agregar indicadores, né? Então, eu estabeleço indicadores. Ou seja, o que são indicadores?
Indicador é aquilo que tem um objetivo, né? Eu posso verificar, tem algum significado, alguma precisão, né? Eu tenho uma relevância para estudar esse indicador. E eu tenho que atualizar esse indicador constantemente. Então, quando eu verificar que eu consigo ter um conjunto desses elementos, né? Ele tem um objetivo, eu consigo verificar, tem significado, ele é preciso, tem relevância, né? Eu posso atualizar ele constantemente, é um indicador bom para que eu utilize. E um indicador que vocês vão estar verificando constantemente, vocês podem identificar nos relatórios que vocês vão estar analisando, é que esses indicadores eles podem estar presentes de formas variadas. Então, aqui a gente tem um exemplo de indicadores e até é o meu modelo, um modelo SAC. Eu que fiz esse relatório de indicadores, uma proposição de indicadores para cooperativas agropecuárias. Então aqui estabelecer indicadores, ou seja, como eu tenho uma lista de indicadores dizendo que eu posso chegar em algum lugar, ou seja, é uma forma de controle, eu estou indo na direção certa, então eu posso analisar isso e sustentavelmente a gente tem aqueles 3 pilares, econômico, social e ambiental. Eu posso estruturar alguns indicadores de forma financeira para saber se a empresa está indo bem financeiramente, então aqui eu tenho uma estrutura de 8 indicadores, né? Então aqui a gente tem alguns indicadores financeiros, até vocês vão verificar que esses indicadores eles aparecem constantemente nos relatórios. Então aqui a gente tem algumas especificações, por exemplo, vocês vão ver lá que o ROA, o ROA que a gente chama, é o retorno sobre ativo. O que é ativo? Ativo é tudo aquilo que eu detenho, por exemplo, um barracão, o dinheiro que eu tenho, tudo que é pertencente à organização. Quando que essa organização conseguiu pagar todo esse ativo que tem da organização. Tem o ROI também, que é o retorno sobre o investimento, ou seja, alguém investiu um valor para que essa organização ela seja estabelecida, que ela abra. Quando que essa organização consegue ter esse retorno do investimento? Normalmente esse retorno do investimento é sempre feito, né? Então, porque esse retorno do investimento é feito todo ano. Então, tem investimento. Quando que eu consigo ter um retorno do que eu investi na empresa, né? Então, quando que eu vou ter de volta isso? Eu também tenho o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, né? Então, aqui é o patrimônio líquido, ou seja, aquilo que já vem descontado algumas outras especificações aí. Então é o patrimônio que é líquido, aquilo que eu tenho em esse só. Também eu posso ter uma especificação aqui, claro, posso ter indicadores que são quantitativos, como é o caso desses 3, mas pode ser um qualitativo. Então aqui é uma especificação do indicador, por exemplo, mantém controle do fluxo de caixa, que é importantíssimo para saber quanto de dinheiro entra, quanto de dinheiro sai. Então, é um fluxo de caixa, quanto que entrou hoje, quanto que eu tenho para receber amanhã, enfim, é um fluxo desse caixa. Especificação mantém fluxo de caixa, né? É quase como uma perguntinha, é um sim ou não. Outros indicadores econômicos, né? Então a gente pode especificar liquidez corrente, liquidez geral, a gente tem o EBITDA, quanto que a empresa está devendo também, endividamento geral. Então a gente tem uma série de indicadores que podem ser atualizados constantemente. Então eu posso estar verificando isso semestralmente, anualmente, enfim, né? De acordo com o planejamento. Então a partir desses indicadores eu vou estar fazendo ações corretivas. Então, para mim, eu fiz um investimento muito alto e eu não estou tendo um retorno desse investimento. O que eu preciso fazer para retornar esse investimento da melhor forma? Então aí eu vou criando estratégias e planejando novamente, por exemplo. Assim também como eu posso verificar as questões ambientais ou sociais também, né, que a gente cita lá, que é os pilares sustentáveis, e que vocês vão ver em alguns relatórios, principalmente nesses que estão listados, essas empresas que estão listadas na bolsa, elas precisam ter esse tripé normalmente, tá? Precisam listar
ações em relação a esse tripé. Então, em relação à ambiental, a gente pode separar isso em diversas categorias, né? Pode ser a água, o ar, pode ser diversas formas. Aqui é exemplo de indicador que eu relacionei que pode ser útil para a cooperativa agropecuária é verificar quanto de faturamento bruto, ou seja, todo aquele dinheiro que entrou para a organização, quanto que é revertido, a porcentagem desse faturamento bruto revertido para preservar e proteger as fontes de água que estão perto, enfim, né, da cooperativa. Então, aqui a gente relaciona em quantidade, é bem importante relacionar quantidade, né, vincular alguma questão de quantidade, normalmente a quantidade, a questão mais financeira, porque aí normalmente as pessoas conseguem visualizar mais fácil. Então aqui estruturei em relação ao faturamento, por exemplo. Aí também pode ser o faturamento bruto investido no reuso de água no último ano. Aqui está especificado, ó, no último ano. Então tem essas especificações de quando eu vou atualizar esse indicador. Aí porcentagem de utilização da água da chuva em relação à quantidade da água consumida, né? Então, no último exercício tem essa forma de controlar. Então, aqui a tentativa foi criar indicadores para que as cooperativas passassem a utilizar, porque é muito difícil elas terem muitas terem um estabelecimento de controles padrões. Então eu controlo uma coisa, mas não controlo outra. Então aqui é uma listagem para tentar auxiliar as cooperativas ou qualquer outra organização que também pode utilizar esses indicadores, né? Tem que estar adequado a fazer uma adequação a cada uma das empresas, se for possível, para que elas utilizem os indicadores da forma que elas conseguirem. Então, aqui é uma tentativa de estabelecer alguns indicadores que podem auxiliar as cooperativas a identificarem onde elas estão errando, para tomarem ações corretivas ou melhorarem alguns aspectos, mas tornar isso visual, para que seja identificado. Então, a intenção de ter indicadores é tornar isso visual, trazer para a pessoa conseguir entender o que se passa, o que a gente tem, e como a gente está, e como a gente pode melhorar, e aí tomar ações corretivas. Então, a questão de ter esses indicadores e verificar essas questões mais quantitativas e qualitativas é justamente para ter essas estratégias, né? Então, como a gente já vem comentando aqui, aqui só uma evidenciação de que é o regulamento da Bovespa, da BMF e da Bovespa, para que as empresas elas estejam vinculadas à Bolsa de Valores. Essas empresas normalmente têm ações, né, vinculadas. Claro que tem vários tipos de outras especificações lá na Bolsa, né? Então, mas aqui é direto no pregão, nas ações, enfim. Então aqui, como vocês podem evidenciar, está no regulamento da Bovespa. Então, ela precisa que as pessoas, que as empresas que estão vinculadas a ela evidenciem de tempos em tempos, ou seja, indicadores de ano em ano, como é que faz isso, né? Se elas estão fazendo controle de diversas diretrizes, se elas fazem controles. Então, tem regulamento para tudo isso, né? Então, a gente já está usando a Bovespa, né? A questão dos relatórios de gestão lá da Bovespa, que vídeo de orientações e de orientações lá da nossa disciplina, a gente visualizou que a gente tem as empresas listadas na bolsa. Vamos verificar aqui de novo. Então aqui está listado lá onde cada uma das empresas que tem na bolsa aqui por ordem alfabética. Por exemplo, a gente pegou no exemplo a Gerdau, que está aqui. E aí a gente verificou da Gerdau que ela sim, ela apresenta relatório. Olha só o que tem aqui, ó, fluxo de caixa, o sistema de gestão ambiental, se eu não me engano, lucro líquido, receita líquida,
aqui a gente pode ver que ela tem resultados econômicos financeiros, ou seja, ela tem esses indicadores, alguns indicadores relacionados a isso. E ela estabelece outras formas de indicadores, né? Então, como vocês viram, então aqui foi um exemplo dos meus indicadores, mas aqui cada empresa estabelece seus indicadores. Não é uma forma padrão de fazer, né? Cada uma tem que verificar qual que é a melhor forma para desenvolver. Então, os relatórios as especificações. Os relatórios, normalmente, a gente já tem uma especificação mais orientada de como fazer esses relatórios, né? O que deve estar nesses relatórios, até pela bolsa, o que ela pede para listar. E também tem organizações internacionais, a própria ONU, que estabelece como as empresas devem ser orientadas e devem ter esse segmento aí de relatórios de gestão. Por que também elas têm relatórios de gestão? Aí elas estão na bolsa. Então, visualmente, elas atraem mais pessoas. Essa abrangência estratégica e tem uma importância tanto para a opinião pública e tanto para que as pessoas, né, verifiquem o que essa empresa está fazendo, desenvolvendo ações, mas também estrategicamente para ter mais relações internacionais ou relações de comércio, né, de troca. Então, é uma estratégia para vender mais, ter uma imagem mais estabelecida, né? E também fazer com que a gente tenha essa especificação aí em relação também à questão ambiental, que a gente já vem verificando, né? Então, quanto mais eu desenvolvo relatórios e integro a questão ambiental, principalmente empresas que realmente impactam o ambiente, elas vão ter uma exposição muito mais importante e uma visão mais honesta, que está mostrando o que ela faz, como ela faz, por que ela faz. Então, traz uma vantagem, uma posição onde as outras empresas olham com outros olhos, ou até tem agora também a estratégia dos clientes estarem mais ligados a questões mais ambientais, de reutilização, de descarte, enfim, tem uma importância estratégica para tanto comercial entre fornecedores e empresas, quanto clientes, o cliente final. Então, especificar mais questões ambientais, vocês podem verificar que está bastante relacionado também nos relatórios, que podem ser relatórios de gestão, ou também podem estar relacionados como relatórios de sustentabilidade, ou também, como é o caso da Gerdau, está relacionado como relatório integrado, ou seja, integra todas essas partes. Então, esse estabelecimento de ações aí tem efeitos para os negócios, né? Então, aqui essa questão de gestão ambiental na estratégia, né? Então, como vocês viram, utilizar indicadores traz essa percepção de periodicidade também, que eu estou verificando com frequências, essas demandas, né? Então, aqui a gente traz uma situação em relação a aqui para atender essa nova demanda, né, tanto dos clientes quanto da bolsa de valores, para ter relações comerciais, tanto dos fornecedores ou pessoas que podem investir na organização, o cliente final, né, tem essa nova demanda. Então, elaborando periodicamente esses relatórios, né, vem atender essa nova demanda. E o que se verificou aqui tem uns dados, né, que são especificados, tem de 2015 apenas, não foi atualizado, mas demonstra que, olha só, é um dado bem importante, e entre 99 e 2015, o percentual de empresas que publicaram esse tipo de relatório entre as 250 maiores do mundo subiu de 32% que divulgavam as suas ações para 92%, ou seja, quase todas elas têm que divulgar. É estratégico, né? Então, demonstra que já está estabelecido desde 2015. Então, a gente já está em 2020, faz 5 anos, já deve estar 100% isso, né? E como a gente também viu anteriormente,
esses relatórios de gestão têm essa visão de avaliação desse ciclo de vida, como é o impacto de uma forma global em tudo o que eu estou envolvido, né, na região que eu estou envolvida, e principalmente também em relação a essa questão ambiental. Eu retomo novamente aqui para ter controle, ou seja, saber o meu ciclo de vida, como eu nasci, como eu extraio as coisas da natureza, como eu faço a produção, como eu faço a forma que eu utilizo esses recursos naturais, e como eu faço a manutenção, como eu descarto isso na natureza de volta, né? E aí, eu pensando no ciclo de vida, como eu tenho que reusar, como eu faço a reciclagem desses materiais sem que eu possa ir para o aterro. Então, eu tenho que pensar nesse ciclo de vida, o que eu posso fazer para que isso não chegue num aterro ou faça com que eu faça um descarte errado, né? Então aqui eu tenho ações de pensar em todos os produtos que eu faço, como eu extraio, como eu transformo, como eu descarto e como eu pego isso do cliente final e faço um reuso, né? Então, por exemplo, temos baterias que normalmente o consumidor, à medida que compra a bateria, tem que deixar a bateria, porque ela retorna pro fabricante. Então, é um ciclo de vida desse produto. Então, ou também, por exemplo, as pilhas, quando a gente tem baterias, que a gente tem locais específicos para descarte. É obrigatório, né? É um padrão que essas empresas tenham esse ciclo de vida retornável, retornem esses materiais para que a gente não descarte de maneira errada. Então, essa avaliação do ciclo de vida tem que ser pensado também e está estruturada nesses relatórios de gestão, e é como um ciclo vicioso. Se vocês verificarem nos relatórios de gestão, eles vão tentar fazer como esse ciclo de vida é realizado, ou de maneira visual, como está aqui, ou de maneira escrita,